novamente aqui em mais um super episódio do RH que Senta à Mesa. Que delícia, que delícia. Hoje com uma convidada também super especial. Já vamos falar dela. Mas eu queria começar falando o seguinte: não se trata de equilibrar pratos, mas de redesenhar a mesa. E é isso que a nossa convidada vai mostrar pra gente hoje. Uma mulher que eu tenho um orgulho imenso de apresentar a vocês. Uma mulher que, para mim, representa muita coisa forte, muita coisa boa, muita potência, coragem e autenticidade. Essa é a Érica Marques, líder, mãe executiva, uma referência de verdade quando o assunto é mulher no ambiente de trabalho. Bem-vinda à nossa mesa, Érica. Que prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Silvana. Vou te falar que eu normalmente estou atrás das câmeras, né? Tá aqui é um desafio, hein? Que delícia, né? E depois de uma apresentação dessa, a barra sobe. Que bom que você aceitou esse desafio, Érica, porque eu acho que você tem muito a mostrar e muito a falar para tantas mulheres. Obrigada. Que bacana, que bacana. Fala um pouquinho de você para todo mundo, para as pessoas te conhecerem. Legal. Super obrigada pelo convite. Tô nervosa aqui, porque normalmente eu tô atrás das câmeras, hoje eu tô aqui, mas vamos lá, vai ser um prazer enorme poder contar um pouquinho da minha história e bater um papo com você. Bom, meu nome é Érica, eu tenho 42 anos, trabalho na Atimo há quase, daqui 2 meses, 27 anos. Gostoso, parabéns. Então é uma trajetória bastante longa, né? Que eu tenho muito orgulho, tenho muita história para contar. Sou mãe de um casal, o Arthur, de 11 anos, e a Lara, vai fazer 15, vai debutar esse ano, né? Sou formada em Relações Públicas, fiz pós-graduação na FGV, tenho uma trajetória enorme na empresa, participei de muito do crescimento da empresa, entrei numa empresa muito menor e tenho muito orgulho dessa trajetória. Hoje estou na vice-presidência da Atimo. Que legal. E eu brinco que é que da recepção à vice-presidência. Parabéns, super merecido, Érica. Então é um prazer enorme estar aqui. Gente, eu queria dizer para vocês que ser vice-presidente da Atmo não é uma coisa fácil. Uma pessoa que consegue equilibrar tanta coisa, né, Érica? A Atmo, para quem não conhece, é uma empresa que tem muitas coisas, mas trabalha com evento. Então, conciliar essa vida pessoal e a empresa e conseguir crescer e chegar onde a Érica chegou, de verdade, é um motivo de orgulho pra gente, né, Érica? Um segmento que também é tipicamente masculino. Muito. Muito masculino, né? E a Érica faz isso com muita maestria. E posso dizer de carteirinha, porque conheço a Érica, conheço a arte, que ela faz uma diferença enorme nessa empresa, nesse ambiente de trabalho. Então, uma mulher, assim, que de fato eu tenho muito orgulho e que não é para qualquer um sentar nessa cadeira que você senta, Érica. Obrigada. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta bem bacana, que é a seguinte: você falou que você já está aí há quase 27 anos nesse mercado, então você viu muita coisa acontecer, né? Ser mulher nesse ambiente de trabalho é ainda enfrentar uma maratona e muitos obstáculos ou isso está mais fácil? Não. Muita coisa mudou, né? Eu acho que, assim, as coisas evoluíram muito, né? Ao longo desses 27 anos, eu acho que a gente se colocou mais no mercado, né? Mas a gente ainda tem muito desafio, né? Ainda tem muito para fazer. Principalmente o mercado de audiovisual, o mercado de comunicação. Aqui a gente tem 2 divisões, a gente tem a agência, que aí eu acho que é um pouco mais aberto, né? E a gente tem a área de técnica, né? Então a gente está falando de 90%, eu acho, né? Não tenho dados de mercado, mas é uma área muito masculina, né? A gente tem muitos técnicos audiovisuais. E eu sempre fico feliz quando a gente contrata uma técnica aqui. Então, eu acho que muito mudou. Eu acho que o mundo mudou, né? Acho que as mulheres estão mais em outras áreas, engenharia, TI. A gente vê as mulheres em outras áreas, isso me deixa muito feliz. Mas eu acho que a gente ainda tem muito desafio, né? Ainda tem muita coisa pela frente pra gente. Eu tenho uma filha, né, que vai fazer 15 anos e até agora quer ser engenheira civil. Olha que bacana! E eu dou maior apoio. Então, assim, eu acho que a mulher está ganhando cada vez mais espaço, ainda tem muito que conquistar e tem os desafios pela frente, né? Tem, né? Vamos falar um pouquinho desses desafios, né? Como é que é isso no dia a dia, Érica? Você juntar essa questão de mãe, de esposa, de filha e a vice-presidente da Atmo, né? Como é que você consegue, de fato, ter todos esses papéis e ter o respeito da empresa e ter, né, a união na família? Como é que é isso? Olha, acho que toda mulher se cobra demais, né? Eu não sou muito diferente.
E acho que o tempo todo a gente fica um pouco no sentimento de querer se doar mais, querer se dar mais, né? E fica um pouco esse sentimento de culpa. Uhum. Eu tento equilibrar, e aí eu aprendi ao longo desses anos que não se trata de quantidade, mas sim de qualidade, né? Uhum. Então, quando eu estou com os meus filhos, eu estou com eles, mas a gente aqui também, na área de comunicação, principalmente na área de eventos, né? Você tem que estar conectado o tempo todo, então as coisas estão acontecendo o tempo todo, à noite, de manhã, durante o dia, final de semana, né? Mas é legal, acho que as crianças olham para mim e realmente veem essa dinâmica e se inspiram nessa. A mamãe dá conta de tudo, então a gente também vai dar conta de tudo, né? Que legal. E eu brinco, a gente é mulher, a gente é multitarefas, né? A gente consegue ser esposa, a gente consegue ser mãe, a gente consegue ser profissional, né? Quando você faz o que você ama e de coração, tudo fica mais leve, tudo fica mais gostoso, né? Então acho que o ambiente onde você está inserido precisa ajudar, as pessoas com quem você trabalha, e aí eu tenho um privilégio, né, enorme de trabalhar com gente muito boa, gente muito querida. Acho que esse é um grande diferencial. Você passa muito tempo na empresa, então você ter gente que está junto faz toda a diferença, né? Então, sou muito feliz. Eu vou dando conta de tudo um pouquinho. Você falou uma coisa super importante. Nós tivemos um bate-papo aqui no RH que Senta à Mesa também com o Marcelo Viana, e ele trouxe exatamente esse ponto, que é a questão da presença, né? Que é a questão do equilíbrio. Como é que a gente equilibra todos esses papéis? E aí você falou uma coisa importante, que é quando você está com seus filhos, você está com seus filhos. Quando você está na empresa, você está na empresa. Então, ou seja, é essa dedicação mesmo, né? Mais até do que, de repente, você fazer uma separação. Eu tenho que ter tantas horas aqui, tantas horas ali. É quando você está ali, você está inteiro. É isso? É isso aí. Não dá para dizer que a gente vai desligar, né? Então, eu acho... Tem aquela história, né? Da porta, você deixa a sua vida pessoal da porta para fora, né? Acho que Não existe, não né? existe isso, né? Acho que é uma cultura, uma visão muito retrógrada que a gente tinha, né? Não existe isso. Acho que você deixar o seu filho, às vezes, com o estado febril em casa, não está muito bem, você vir trabalhar, para você ter uma reunião importante, você precisa estar, não dá para dizer que você não está pensando naquilo, né? Mas é um momento que você precisa efetivamente entender que tá tudo bem, tá parado, né? Tá com alguém, tá cuidando, e agora eu tô aqui porque eu também preciso estar aqui, né? Pessoas também dependem do meu trabalho, né? É um conjunto, a gente trabalha por um grupo. Então, eu acho que você tem que organizar essa sua rotina, organizar essa sua vida para que as coisas aconteçam. Então, eu estou aqui, sei que está tudo bem lá, né? O radar está ligado, mas eu estou aqui porque eu preciso estar aqui, né? E eu acho que talvez para a mulher seja um pouco mais difícil que para o homem. Bem mais difícil para o homem, né? O homem é mais objetivo, né? A mulher tem um monte de caixinha ao mesmo tempo, mas a gente dá conta. Érica, você é vice-presidente de uma empresa que você ajudou a construir. E uma empresa que te permitiu crescer sendo mulher, tendo 2 filhos, e você teve os 2 filhos, já estava trabalhando aqui, né? Então, assim, você passou por todo esse período aqui dentro. O que é essa cultura que a Atmo tem que te permitiu fazer isso? E o que você faz hoje para incluir as outras mulheres aqui dentro e elas se sentirem também acolhidas e pertencentes a esse ambiente? Bom, eu acho que é fundamental você ter uma empresa que te dê liberdade, né? Liberdade de você poder falar e ser ouvida. Isso é muito importante, né? Eu fui promovida grávida. Foi muito interessante, porque eu recebi uma das minhas promoções ao longo dessa história, eu estava grávida. E aí eu recebi a promoção, eu falei, gente, e agora? E tá tudo bem, né? Então foi muito legal, acho que a empresa sempre me apoiou muito e a gente apoia todas as mulheres, né? A gente sabe o quanto é importante. Então foi, para mim, nos 2 períodos de licença maternidade foram super bons. Eu tinha certeza de que eu não ia ser demitida, que eu acho que é uma coisa que fica na mulher, né? Poxa, eu vou ficar ausente, como é que vai ser quando eu voltar? Eu acho que a empresa precisa dessa segurança e precisa entender. E aí vou dizer uma coisa que talvez haja controvérsias, né? Mas eu não acredito no direitos iguais, porque a gente é diferente. Né? Então eu acho muito que se falar dos direitos iguais, eu acho que a mulher tem que ter as mesmas considerações que o homem, mas a gente é diferente. Então as mulheres que optam por ter filho, ela sabe que ela vai se afastar por um período, né? Que ela vai ter o período de licença maternidade, ela precisa amamentar, tem coisa que não dá para dividir com um companheiro, né? Você tem que estar lá. Então, e é importante que ela tenha essa segurança. Então, o ambiente, uma empresa que te dá a segurança de, olha, tá tudo bem, vai lá, tem o seu filho e a gente tá aqui, né? E
aí eu acho que vem da profissional também organizar essa saída. É super importante isso, né? Então, quem vai ficar no meu lugar? Quem é que vai dar conta do meu trabalho para que aqui esteja tudo bem e na minha casa também esteja tudo bem? Né? Então, acho que isso é importante. A gente tem muito isso, né? De poder dar essa segurança e falar, tá tudo bem, a gente vibra aqui quando alguém tá grávida, né? É muito gostoso. Aquela coisa clichê da mãe de você só vai entender quando você tiver um filho, é verdade. Com certeza, né? Eu sempre falo isso, tem coisas que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, É né? isso. Então, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é você organizar para você poder deixar as coisas tudo bem no trabalho. A empresa te dá essa segurança de que tá tudo bem também, é o seu momento, né? E você volta com outro mindset, né? Você volta com Imagino. seus propósitos mudam, né? As coisas mudam significativamente. Mas, e aí eu queria pegar isso, né? Então você falou, você se sentiu super respeitada durante o processo e não tem respeito maior do que você ser promovida, mesmo sabendo que você, mesmo a empresa sabendo que você tá grávida. Mas ainda assim deve ter os desafios, né? Porque você com certeza, senão você não teria chegado onde você chegou, você é uma pessoa dedicada, você leva tudo isso com muita responsabilidade. Como é que é para a própria pessoa sair, né? Você falou, eu preciso organizar. Mas mesmo organizando, deve ser um turbilhão de emoções esse período, né? Quais são os principais desafios para a própria mulher que sai de licença maternidade para que ela também, que é o que você falou, né? A própria pessoa precisa se estabilizar e se sentir segura para voltar. E a outra coisa que eu queria ver, assim, mudou tudo depois, mas não mudou o senso de responsabilidade, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Érica. Olha, acho que assim, Sil, a primeira coisa tem uma frase que eu não sei quem que escreveu, mas nasce uma mãe, nasce a culpa. Ainda vou pesquisar isso para ver quem que escreveu. Deve ter sido algum psicólogo. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Assim, a gente se exige muito. Acho que a gente é quem mais faz a autocrítica, né? Então, você quer ser boa em tudo, você quer dar conta de tudo, né? E acho que isso já começa no processo, quando você engravida, né? São 9 meses, ao longo de 9 meses, você precisa começar a trabalhar isso, né? Essa mudança do seu corpo, né? Tem a mudança dos hormônios, não tem jeito. Por isso E que eles falam mais alto, né? E eu falo, ok, a gente vai ser igual, mas a gente é diferente, né? Não existe direitos iguais porque a gente é diferente. Então, eu acho que essa questão, esse processo todo dos 9 meses, ele te ajuda a você começar a tentar se organizar. Eu não saí assim, tranquila. Eu acho que o senso de responsabilidade, a coisa do eu tô saindo, como é que as coisas vão ficar, né? Ela bateu. Então, assim, ela bateu, mas eu acho que eu tinha do outro lado a segurança da empresa clara de, olha, tá tudo bem, vai lá, é o seu momento. E aí, quando nasce, você tem uma outra rotina, né? Você tem ali outra rotina, você precisa dar conta ali da sua casa, de um pacotinho que tá ali, né? E aí eu brinco que nasce a leoa e nasce a coruja ao mesmo tempo. Que bacana. Então eu acho que a gente vai se organizando, né? Não acho que é igual para todo mundo, porque cada uma tem uma situação. Você precisa ter uma rede de apoio muito grande, né? Para você estar mais tranquila também. Mas eu acho que a gente precisa sempre trabalhar ao longo desse tempo e se preparando para, olha, as coisas vão mudar. E tá tudo bem, isso não vai tirar minha responsabilidade. Quando você volta com uma outra prioridade. Né? Você volta com outro senso de responsabilidade, né? Eu preciso trabalhar, eu sou a referência. Hoje é aniversário do meu pai, eu escrevi meu primeiro herói, porque é realmente, né, quem você se inspira. Então você volta com esse outro senso de responsabilidade, assim, mesmo ainda maior, sabe? De querer construir, acho que a gente acaba querendo construir um mundo melhor para o seu filho, entende? Que bacana, que bonito isso. Então, acho que o seu trabalho tem um outro propósito. Mas não deixa de ser, o trabalho continua sendo importante, né? Porque tem muita gente que acha que a mulher, depois que volta da maternidade, da licença maternidade, ela não tem mais o mesmo nível de engajamento, porque agora é a família. Quer dizer, o que você traz, né? É completamente diferente, né? Muda, que você falou, muda, mas o teu nível de engajamento, a tua vontade de trabalhar, a tua vontade de fazer continuam os mesmos, né? Continua. Continua porque você vira uma referência. Você vira uma referência além do escritório, né? Então, assim, qual é a imagem que eu quero que os meus filhos tenham, né? Principalmente a minha filha, né? Que ainda olha para mim e fala, olha, você pode chegar onde você quiser chegar, né? Você pode ser o que você quiser ser.
você precisa trabalhar, se dedicar e dar conta de tudo, e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que, apesar da culpa, né, que isso persegue a gente, no final eu tô aqui, eu tô lá e eu tô construindo algo diferente. E é muito legal você poder falar o que você faz no seu trabalho. De vez em quando eu trago as crianças para verem e é o máximo, né? Eles acham super divertido o trabalho da mamãe. Mamãe trabalha com evento. Super, né? Só diversão, né, Erika? Então, assim, é muito legal. Acho que você volta na linha um pouco numa visão de que mundo que eu tô contribuindo, sabe? Então, acho que a sua visão fica mais maternal até um pouco, sabe? Que bacana. E eu ainda vou voltar nesse tema que você está trazendo, mas eu queria voltar numa coisa que você falou, que eu achei super interessante, que é, você falou assim, a gente precisa construir a nossa rede de apoio. O que é construir? O que é uma rede de apoio? E como é que você constrói isso, né? Porque tem pessoas que não têm família perto, né? O que é essa rede de apoio que é tão importante, que a gente ouve tanto falar para a mulher que vai, de fato, ter um bebê e quer continuar nesse ambiente de trabalho? Sim, a realidade de cada um, né? Eu, graças a Deus, eu não tô tão próxima da minha mãe, a gente mora um pouco mais distante, mas eu tenho a minha sogra e meu marido é filho único, então ela foi fundamental para mim, ela ajudou na criação das crianças, dos dois. Então, assim, sou super grata a ela. E acho que tem muita gente, né, que, eu tenho a opção da escolinha, eu tenho a opção de ter uma babá, eu tenho uma opção de revezar os horários às vezes, né? Então, acho que assim, você precisa se organizar para entender qual que é a realidade que você tem e acredite, qualquer realidade você vai se culpar. Eu saí de casa, principalmente na primeira gestação, para vir trabalhar, sabendo que minha filha ia ficar com a minha sogra. E na minha casa, né? Não ia nem sair de casa, minha sogra ia para minha casa para cuidar. E mesmo assim eu saí culpada, né? Até que você vai entendendo que tá tudo bem, né? Você precisa trabalhar, você tem o seu lado mulher e profissional que também precisa se sentir importante, né? Uhum. Então, assim, cada um acho que vai ter. Seja é a família que está próxima, alguém vai cuidar do seu bebê, é os horários que você vai conseguir conciliar e tá tudo bem. E eu tirava leite no trabalho, ia para uma salinha, tirava leite, porque eu amamentei até 1 ano e 2 meses minha filha. A empresa permitia isso, e acho que tem muitas empresas que cada vez mais estão permitindo isso, né? Uhum. Eu vejo empresas, eu visitei algumas que tinham espaço para você levar o bebê, achei aquilo maravilhoso, né? A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas eu acho que tem muitas empresas que já enxergam a mulher, entendendo que é importante ela ter essa segurança, porque ela vai performar melhor, né? Ela vai estar na empresa 100%, sabendo que o filho está bem. Eu acho que você tem a família, ou você tem uma babá, ou você tem uma escolinha que você confie, e isso é importante para que você também fale, olha, tá tudo bem, esse é o meu momento de trabalhar e o meu filho está bem cuidado. Isso já tem que começar a se organizar, seja no período de gestação ainda que você já vai avaliando, seja no seu período de licença maternidade, conhecer as escolinhas, se for o caso, não tiver alguém da família ali, né, visitar, conhecer, ver, a gente ouve tanta coisa e mãe coloca um monte de caraminhola na cabeça. Então, é importante você conhecer e se sentir segura. Poxa, sei que eu estou deixando meu filho num lugar tranquilo. E acredite, a expectativa é pior do que a realidade. A ansiedade de voltar, você fala, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Mas aí quando você volta, tá tudo bem, você entende que as coisas se organizaram e tá tudo certo. Então, ou seja, a cultura da empresa, que é uma cultura que traz essa segurança para você, é muito importante, né? Muito, muito importante. Assim, a gente passa a maior parte do tempo na empresa, né? São muitas horas de dedicação, de que você tá lá. Então, assim, é uma extensão, não tem jeito. É importante que a empresa te dê essa segurança e a mulher vai performar, entendeu? Ela vai performar ainda mais. Se ela estiver se sentindo segura no ambiente que a deixa feliz, que é mais gostoso do que fazer o que a gente ama, né? Num lugar bom. E aí, a criança só vem para somar e depois tem um orgulho danado. Né? Então, ou seja, cada vez mais a gente vê que essa questão da segurança, que isso não deixa de ser, né, que foi também o tema de uma outra conversa que nós tivemos, a questão da segurança psicológica, né, porque isso é muito, obviamente que é a segurança do emprego, mas é também a segurança psicológica, quer dizer, é um ambiente seguro para você sair, para você voltar, né, então é isso que deixa uma mãe tranquila, né? Então é isso que as empresas têm que estar atentas, mas até, embora tenha que ter o espaço, eu não sei se vocês tinham um espaço de amamentação específico, mas é todo esse acolhimento, né, Erika? É isso aí.
E assim, de novo, né? É uma questão hormonal, você volta, você tá mais sensível, né? Você tá. O instinto maternal fala alto. Então é o momento de você ser acolhida, é o momento de você estar ali e tá tudo bem, né? Acho que só reforça, assim, hoje é por eles e eu tenho um orgulho danado de poder contar minha história para eles, e eles entenderem que a mamãe é mamãe. A mamãe é vice-presidente da empresa, a mamãe tem uma história para contar. Eu acho que isso só inspira, sabe? E você participa da vida deles, né, Érica? Você consegue, mesmo sendo vice-presidente. Lógico, talvez você não consiga participar de 100% dos eventos, mas você consegue participar do crescimento deles, né, do desenvolvimento, de tudo isso. Super. Assim, de novo, quando eu tô lá, então eu chego, eu pergunto como foi o colégio, como é que estão as coisas. A tecnologia tá para ajudar. Então, às vezes, eles estão em casa, mãe, tem uma dúvida aqui para fazer a lição de casa. Que bacana. Abre uma videoconferência. Abre uma videoconferência, a mamãe dá uma olhada, entendeu? Tá tudo bem, às vezes meu horário estende até mais tarde, então a gente vai conciliando as coisas para poder dar conta, né? Faço questão de participar sempre que posso. Eu lembro que no final do ano passado eu estava em um evento importante e minha filha tinha uma apresentação de balé. E aí eu falei, olha, a mamãe não vai estar, mas o papai vai gravar, a mamãe vai ver, vai ser lindo. Bacana. E aí agora teve reapresentação desse espetáculo no último sábado, eu tava lá. Então, assim, tá tudo certo. Eu acho que, de novo, é a comunicação clara, é você passar que tá tudo bem, né? Não ter essa insegurança, e pro seu filho vai estar tudo bem também. E até porque eles também vão ter que passar por isso, é o que você falou, né? Que eu achei super bacana quando você traz que a sua filha se inspire em você e olhando para você, ela não sente que é ruim, muito pelo contrário, ela sente você abrindo um caminho para ela, né? É isso aí. Esses dias eu tava com um amigo e aí a gente tava comentando, porque a minha filha faz balé, piano, música, Uau! espanhol, inglês, teatro, Olimpíada, escola, né? Jazz. E aí a gente tava falando, ele tava falando assim, como é que é a agenda dela? Eu falei, menino, não tô nem conseguindo encaixar. Ela falou assim, por que será, né? Tá mãe, tá filha. Mas que bacana, né, Érica? Eu acho que é isso, né? A gente deixar um legado mesmo de uma coisa muito positiva, né? De que isso faz bem, porque isso faz bem também para a mulher trabalhar, se ela quer trabalhar, e eu sou muito adepta de que cada um faz aquilo que faz bem a si, né? Então, se a mulher não escolhe não trabalhar fora de casa, é uma escolha, e tá tudo certo. Tá tudo se a bem. mulher escolhe trabalhar fora de casa, também tá tudo bem, né? Assim como tem a mulher que escolhe não ter filho, e tá tudo bem também, tá tudo né? bem. A gente, na nossa área de eventos, tem muitas produtoras, muitas mulheres que não têm filho, né? Uhum. E foi uma decisão calculada, né? Pensada, e tá tudo certo, né? Eu acho que não existe regra, né? E não existe padrão. Uhum. O padrão é você tá bem, você tá feliz fazendo o que você faz, né? Que legal. E aí eu queria pegar também isso, Érica, que é agora a parte de dentro da empresa, né? A maternidade muda mesmo a sua visão de liderança, de como você lida com as dificuldades? O que ela traz de positivo para a empresa, né? Porque a empresa também precisa enxergar, como você mesma colocou aqui, que a mulher voltou diferente, né? Quais são os benefícios que uma empresa pode ter com uma pessoa que passa por todo esse processo da maternidade que é tão lindo, né? Olha, primeiro eu acho que o seu propósito muda, né? Então você olha um pouco mais com a visão de o que eu estou construindo para o mundo. Não é mais só você, né? Então eu brinco que aqui, assim, a gente faz os eventos e a gente faz a transmissão. A gente não está fazendo só a transmissão. O que a gente está contribuindo? A gente está contribuindo para que a comunicação chegue, para que as coisas sejam claras, né? Para que o CEO possa se aproximar lá do pessoal que está na loja, né? Então, eu acho que a ótica que você começa a enxergar é um pouco diferente. Você começa a enxergar um pouco mais como construção de mundo mesmo, né? Porque você agora é responsável por um serzinho ali que vai crescer, vai virar um adulto. E o que você quer para o futuro dele? Vai além de você. Né? E aí eu acho que quando você volta com a visão um pouco mais de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, de ser um pouco mais paciente, né? De o que eu estou construindo. Então, muitas vezes aqui para o meu time eu faço a analogia da maternidade, né? Então, assim, o que você precisa? Né? Você aprende a ouvir o outro, vai além de você, né? Como é que eu posso te ajudar? Né? E assim, eu tenho 2 filhos, cada um é um.
né? Então, assim, o que funciona para um não funciona para outro. E assim é no trabalho também. A pessoa tem uma aptidão para uma coisa, não tem aptidão para outra. Então, vamos potencializar aquilo que ela é muito boa e vamos trabalhar aquilo que ela precisa aprender. E é assim. Eu faço isso na minha casa com os meus filhos, eu faço isso no trabalho com as pessoas, né? Então, olha, essa pessoa aqui é muito boa nessa área. Legal. E aí, vamos ajudar ela a ensinar outras pessoas, inclusive, né? Então, eu acho que esse sentimento de colaborar, de estar junto, muda bastante, sabe? E essa visão de qual que é o meu propósito, o que que eu estou fazendo aqui? Muito legal. As pessoas costumam usar, né, aquele ditado que é muito mãezona, né? Então a gente atribui à mãe aquela pessoa muito, além de cordial, aquela pessoa passiva que aceita tudo, né? E na verdade não é nada disso, né, Érica? Nem em casa e nem aqui, né, no trabalho, Mamãe é né? brava. Mamãe é brava. Mamãe é brava, né? Eu acho que assim, tem essa questão da mãezona, porque eu acho que a gente traz um pouco disso para o trabalho, não tem jeito, né? É da mulher até. E o que que é esse mãezona que as pessoas trazem para o trabalho? O que que é isso? Eu acho que você olha o outro além de uma situação, né? Eu acho que você acolhe, eu acho que o nível de acolhimento é diferente, mas não de protecionismo. Não do eu vou te proteger de algo que você está fazendo errado, entendeu? Eu acho que você traz um pouco para isso, de olha, eu pego no pé dos meus filhos para que façam as rotinas, eu tô do lado deles para ajudar, para contribuir, né? E não é o caso, mas se tirar uma nota ruim, vai precisar estudar, né? A responsabilidade que eles precisam ter, você traz isso um pouco pro seu dia a dia, no seu trabalho, né? Como é que tá a sua dinâmica? O que que você está fazendo? Como é que eu posso te ajudar? Eu acho que o mãezona é nisso, mas eu acho que o mercado confunde um pouco, e isso vira um pouco o rótulo da mulher, né? De que a mulher não é, ela não se impõe, de que a mulher, né, é mais acolhedora, né, do que líder. E assim, o líder não pode ser acolhedor? A pergunta é, o que que eles esperam da liderança, né? Eu gosto de um termo que é o líder servidor. Eu tô lá, eu vou te dar a mão e vou te ajudar, entendeu? Você quer ser ajudado? Você tá comigo? É isso que a mãe faz. Então, eu acho que isso você traz. Pena que a gente ainda tem esse rótulo, né, de que o mercado e alguns executivos ainda têm o rótulo de que que para mim é um grande lado positivo da mulher, eles ainda enxergam como, não, mas ela como líder, e tá tudo bem. A gente, quando vai para evento, e às vezes eu vou na house, na área técnica, eu viro o pessoal, ó, tem que virar o slide, tem que não sei o quê, né? E assim, é uma mulher ali. E tá tudo bem, eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Não, e assim, se a gente pensar na Atmo, né, na sua posição, não tem como não buscar resultado, porque o evento não acontece, né? E aí como é que faz? Então, acho que você é um grande exemplo de que, de fato, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez tenha esse lado do acolhimento mais carinhoso, mais quentinho, né? Mas tem uma responsabilidade com resultados e você trabalhou na área. Hoje você é vice-presidente, mas você foi responsável pela área de vendas muito tempo, né, Isso Érica? mesmo. Você tem um número para entregar, né? É isso, é isso. Então não dá para confundir o carinho, o acolhimento com falta de cobrança ou de estar junto, né? Ou de estar focada no resultado. Então, de novo, eu acho que a mulher faz isso muito bem. Né? Eu acho que ela traz esse acolhimento que dá a segurança para o outro, né? De que eu estou sendo amparado, estou junto e tudo mais, sem deixar de focar na responsabilidade e no nível de entrega. A gente fala bastante, Érica, da humanização das empresas, né? E, obviamente, tudo que você trouxe até aqui é essa coisa humanizada. Eu vejo que você vem fazendo na Atmo um trabalho muito bacana de inclusão e de fato, de trazer esse lado. Fala um pouco desse trabalho que vocês vêm fazendo aqui na Atmo, de acolhimento de todo mundo, e de inclusão mesmo, e de acolhimento nesse sentido, né? Das pessoas se sentirem pertencendo, enfim. Fala um pouquinho desse trabalho. Eu sei que você faz reuniões com as mulheres e que vocês estão caminhando nesse sentido cada vez mais. Assim, eu queria até estar mais próxima, né? A gente tem alguns fóruns aqui de encontros e todo mundo aqui tem voz. Uma coisa que eu acho super importante eu não espero
que eu brinco, né? Eu falo, eu não espero que eu seja contratada ou tratada por ser mulher. Eu espero que eu seja contratada e tratada pelo nível de entrega que eu tenho, né? Então, assim, quando a gente contrata uma técnica e a gente tem uma na operação que eu sou fã, né? Eu falo, ela não tá aqui porque ela é mulher, ela tá aqui porque ela entrega, porque ela é muito boa, né? Ela efetivamente entrega. Então, eu acho que, assim, a comunicação tá aí para facilitar a gente, né? Que nível de liberdade, de abertura você dá para que as pessoas possam falar. E a gente fez um encontro perto do Dia Internacional da Mulher, que a gente virou e falou assim: olha, a gente tem que se colocar, né? E se alguma coisa incomodou, você tem que se posicionar. A gente dá essa liberdade, né? E às vezes o outro não entende que de repente falou alguma coisa, né? E a pessoa não recebeu bem. Então se coloca, se posiciona, vira e fala: não quero, olha, não gostei, e tá tudo bem. Né? A gente não sabe o que passa pelo lado do outro. Agora, de novo, eu acho que assim. A mulher, ela tem que tirar essa sensação, porque às vezes é um pouco da própria mulher, né? De virar e falar assim, eu vou ser tratada diferente. Não, você vai ser medida pela sua entrega, né? O quanto você está comprometida efetivamente. Não é porque você é mulher, é porque você é profissional e você vai entregar, né? Então, tira o rótulo de que, só porque eu sou mulher. Não, eu sou mulher e sou muito profissional. Né? Então, acho que é isso. Então, essa liberdade, e eu vejo isso em algumas empresas que a gente tem, que eu vejo efetivamente lideranças femininas se comunicando, se falando, né? Se posicionando ali, só mostra que realmente essa comunicação, essa linha direta é super importante, né? Você coloca que tem que ter espaço para falar, mas você coloca também que tem a questão da própria mulher, né? Que eu acho que isso é muito importante. Na sua carreira, você teve muitas barreiras? Você se sentiu deixada para trás por ser mulher? Na empresa, não. Nunca. Assim, ao longo de todos esses anos, eu nunca me senti diferente por ser mulher. Né? E olha que acho que eu fui uma das primeiras. E trabalhei por muito tempo tendo a minoria mulher. Hoje é o contrário. Hoje acho que a maioria aqui hoje é mulher. Mas eu não tive. Agora, eu senti muito isso em algumas vezes. Em algumas situações, efetivamente eu senti. Então, às vezes com cliente, às vezes em alguma reunião que você sente, ou às vezes com um fornecedor, né, que você vai discutir alguma questão técnica, principalmente porque o nosso negócio é muito técnico quando a gente fala de audiovisual, quando a gente fala de equipamento, e às vezes você vai fazer alguma discussão, tipo mecânico, né? Você já viu mecânica mulher, né? Aquela coisa do que você entende. Você entende disso mesmo? Eu tenho desconfiança. É mais ou menos nessa linha, né? E aí você vira e começa a falar, e aí o fornecedor, não, né? Então, assim, já vivi algumas coisas. O mais importante nunca baixei a cabeça, não é assim. Eu sei do que eu tô falando, né? Eu trabalho com isso, eu sei do que eu tô falando, e acho que você tem que se impor para você ser respeitada, né? Não te faz diferente. Acho que a gente tem esse desafio, infelizmente, né? Dentro da empresa não, mas eu sinto isso algumas vezes fora. Recentemente tive uma amiga que passou por essa situação e virou e falou, olha, eu tava falando com um candidato e tudo mais, eu falei, olha, tá tudo bem. O problema tá nele, né? É ele que tem essa resistência. Não é você, né? É isso, né? Você traz de novo, quer dizer, eu acho que cada vez mais é a mulher olhar para dentro de si e buscar essa segurança, né? Porque vai ter resistência do outro, Vai. né? Mas é a gente entender que a gente é igual, né? Então, como é que a gente, aí eu acho muito bacana isso que você fala da sua filha, né? Porque quando você tem o exemplo de uma mulher, ela já cresce vendo que você é igual ao papai, né? A mamãe e o papai são a mesma coisa do ponto de vista profissional. Nenhum é mais que o outro, né? É isso. Eles são iguais, cada um no seu modelo, cada um no seu estilo, mas e aí ela entende que tá tudo bem ser igual ao papai, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Então a gente fala, porque hostilidade a gente vai ter sempre, né? Mas a gente precisa desenvolver, e às vezes a gente tem hostilidade até de outras mulheres. Verdade. Né? As mulheres têm, às vezes, um lado competitivo. Então, como é que você, de fato, como pessoa, como é que você se fortalece, como é que você acredita naquilo que você está fazendo? É um pouco disso também, né, É Erika? isso. Eu acho que tá mais na gente trabalhar, né? Trabalhar esse sentimento para você se sentir bem, você tá bem, né? Do que esperar isso do outro. Porque eu trago muito isso para os meus filhos, né? O que o outro pensa de você, você não tem
Você não pode Não tem fazer nada, controle, você né? não tem controle, né? O outro pode olhar para você e ter uma imagem, uma impressão. Você não tem controle sobre isso, né? O mais importante é você ser você, né? Qual que é a sua essência, né? O quanto você é autêntico de verdade, né? Então, isso eu acho importante, assim, de novo, eu não levanto a bandeira porque eu sou mulher, né? Eu levanto a bandeira porque eu sou profissional e sou mulher, né? Mas eu tô aqui, tô entregando, tô profissional. A empresa não me deu oportunidade porque eu sou mulher, né? A minha empresa me deu oportunidade porque eu realmente entreguei. Uhum. Então, eu acho que a gente enxerga o outro assim. Isso é diversidade, na minha opinião, né? É você ter o outro, você ter gente diferente em todas as áreas, né? E que se juntam. Eu brinco, um tem uma aptidão, o outro tem outra, a gente é mais, né? É mais mãezona, o homem é mais objetivo, e é essa química, essa mistura que, como dizia minha avó, dá liga. Que dá certo, né? Que dá liga, é isso mesmo. Muito bacana, Érica. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, para dar inspiração para as pessoas que estão te ouvindo, como mulher, como profissional, para que essas mulheres não desistam, para que a gente sabe que tem dificuldade, né? Às vezes a gente não tem esse caminho que você teve de ter a sogra perto, mas você também trabalha com tantas mulheres, né? E que nesse ambiente masculino e que estão se dando bem. O que você quer deixar de mensagem para as mulheres aí, para que elas não desistam? Se esse é o caminho que elas querem, que elas podem. Elas podem. Isso acho que você resumiu, elas podem, né? Eu lembro que em 2015 eu atendi a Mattel e eu nunca tive uma Barbie. A primeira Barbie que eu ganhei foi atendendo cliente, Que bacana. já adulta. E aí eu lembro que a Barbie tinha tinha uma frase que era: você pode ser tudo o que você quiser. Olha né? que legal. E assim, eu olhava aquelas coleções de Barbie, né? A Barbie a aviadora, a Barbie cozinheira, a Barbie secretária, a Barbie médica, a Barbie tinha de tudo. E tinha todos os tipos de Barbie, porque na infância era Barbie, era aquela boneca loira. Não, a Barbie tinha a Barbie loira, a Barbie morena, a Barbie negra, a Barbie japonesa. Tem Barbie para todos os jeitos, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Assim, você pode ser o que você quiser. Né? Não importa o que o outro te julgue, não importa como ele te enxerga. Eu acho que a pergunta e eu trago isso principalmente para minha filha, né? Você pode ser, depende de você, né? Eu venho de uma família super simples, né? E entrei numa posição super pequena na recepção, primeiro trabalho, e olha onde eu tô, olha como eu aprendo. Eu falo que o meu trabalho é rico, a gente poder estar em eventos, ouvir as empresas se comunicando, ouvir as empresas falando é uma aula, né? É uma aula de cultura, é uma aula de conhecimento, né? Então, assim, absorvam, aprendam, porque você vai aprender coisas que você vai levar para você, que você quer ser tão boa quanto, e você vai aprender coisas que você vai falar, isso eu não quero para mim. Né? Então, assim, a mulher não se sinta o sexo frágil, não existe o sexo frágil. E, às vezes eu preciso de ajuda para abrir a tampa da maionese, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E se eu puder, eu não faço curso, né? E tá tudo bem, entendeu? Uhum. Assim, não existe um estereótipo. Você é o que você quiser ser, você vai fazer qualquer coisa, né? E você não tem que se sentir menos do que o homem, você é competente, você é profissional. Né? E acho que as mulheres têm que ter esse pensamento, assim, elas têm que ser o que elas quiserem ser, né? O que elas trabalharem para ser, para construir um mundo melhor e para mostrar que a gente não é o sexo frágil. A gente dá conta de filho, marido, trabalho, casa, faculdade. Eu lembro que eu fiz a minha pós-graduação grávida também. Eu fui promovida grávida. Tá vendo? Essa pós-graduação grávida. A maternidade me trouxe várias coisas boas. Que delícia, né? E eu lembro que o pessoal da faculdade dizia para mim assim: nossa, olha, você tá grávida, tal, tranca. E eu falava: não, eu vou continuar, tá tudo bem. Né? Já dizia minha avó: gravidez não é doença, que é isso? E assim, com a barriga enorme na sala de aula. E eu falava: eu vou terminar porque foi uma escolha minha ter o filho, é uma fase que não vai me limitar em nada, vou aprender, muito pelo contrário. Nossa, fiz um monte de curso na época, foi uma delícia. Gostoso, né? Mesmo dando conta de filho, amamentar, tudo mais. Assim, não se sintam julgadas. A imagem que o outro tem é do outro. Seja você e esteja feliz com você mesma. E se escolher, eu quero me dedicar a ser mãe, tá tudo bem também.
entendeu? Se isso vai te fazer feliz, se abrir mão, talvez, da sua carreira, e a gente vê muito isso, né? As mulheres, às vezes, falando, vou tirar um sabático, né? Para ter filho e se dedicar, tá tudo bem. O julgamento do outro, você não pode fazer nada. Esteja bem com você mesmo. Perfeito, que bacana. Eu falei que a gente ia encerrar, mas eu queria só te fazer mais uma pergunta. Você tem pessoas nas quais você se inspira e que fizeram você ser quem você é hoje? Sim, eu acho que a pessoa, graças a Deus, eu tive a sorte de ter muita gente boa perto de mim, né? Eu fazer muitos amigos, assim, que eu levo para a vida, né? Pessoas que me ajudam, me incentivam, estão sempre juntos. Mas eu acho que a pessoa que mais me inspirou a ser o que eu sou foi a minha mãe. E minha mãe não teve estudo, minha mãe veio do Nordeste, então tentou estudar aqui no começo, não conseguiu, tinha que trabalhar, né? Família com 6 irmãos, 5, 6 irmãos, enfim. Mas ela me ensinou muito isso. A gente sempre morou num lugar muito humilde, estudei em escola pública, né? Mas ela sempre me ensinou muito essa questão de seja você mesma. E eu lembro que na escola eu acelerava um pouco no conhecimento de alguma coisa, tal. O professor às vezes falava assim: nossa, ela podia fazer um curso, minha mãe não tem condição de pagar. Não, por que você não coloca ela? Não dá, né? Mas ela sempre me incentivou. Ela sempre falou: você pode chegar lá, você pode fazer. Então eu tenho um orgulho danado, ela me inspira mais, a pessoa que muito me inspira a ser quem eu realmente sou e poder transitar em qualquer lugar, né? Da mesma forma, respeitando as pessoas. Então, hoje eu sou muito grata à minha mãe, mas tenho muitas pessoas aqui que eu guardo no coração que me ensinaram demais, inclusive você. Bom, Érica, o papo tem que acabar, né? Uma pena, porque a gente Poxa, tá gostoso. Né? A gente pode conversar muito mais, mas eu saio daqui, assim, muito leve ouvindo você falar, né? Eu acho que dificuldades a gente vai ter sempre, mas você traz aqui que, de fato, que é o que eu acredito, né? Que a pessoa ela tem que se fortalecer para ela ser, né? Os caminhos existem para todos. Tem gente que vai tentar dificultar o teu caminho? Tem, mas você é que precisa tomar conta daquilo que você acredita e se colocar e se posicionar com muito respeito, né? Eu acho que quando você traz essa questão de que a gente precisa se impor, não é o se impor na autoridade, mas é o se impor na confiança, Isso aí. né? No estudo, naquilo que você sabe que você vai levar, é na preparação, né? Saber como é que você vai se colocar numa reunião com seus filhos, com seu marido, e se colocar ali de corpo e alma, né? E entender que tá tudo certo, não fazer 100% em algum momento alguma coisa. Eu acho que é isso, né, Érica? É isso mesmo. Eu acho que tem que estar bem com você. E se não estiver bem também, procura ajuda. Acho que a gente tem que estar aberto a pedir ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, apertou, pede ajuda, né? Não tá bem, procura alguém que possa te ajudar, que possa trocar ideia, seja um profissional, seja um amigo, né? Acho que vai te ajudar muito. Já tive situações aí nesse decorrer loucas. E tá tudo bem, acho que a gente tem que pedir ajuda. O mais importante a gente precisa trabalhar dizendo, olha, tô fazendo o meu melhor, né? Eu tô trabalhando, eu tô dando conta de tudo que eu posso, do jeito que eu posso, da melhor forma que eu posso, né? Para que a cobrança não fique uma cobrança doentia, né? E vai estar tudo bem, você vai conseguir transmitir essa segurança para os outros, seja para os seus filhos, seja na sua casa, no seu trabalho, né? As pessoas falam, como é que você dá conta? Eu falo, não sei, mas tem um monte de gente boa do meu lado, tá tudo certo. Né? Trabalho com um monte de gente boa, né? Meus filhos me ajudam, eles aprendem a ter essa responsabilidade, então o universo vai se conspirando, né? Que delícia, muito bem. Érica, obrigada por esse bate-papo, obrigada pelo seu tempo, adorei. Você sabe que eu admiro você muito, de verdade, acho você uma super pessoa, profissional, como eu falei no início, uma pessoa corajosa, autêntica, que traz para o trabalho toda a tua verdade. Que lindo, que delícia, né? É uma delícia poder compartilhar de tudo isso com você. Agradecer mais uma vez a Atmo por esse espaço também. E dizer a todos, olha, se vocês gostaram, e eu tenho certeza que gostaram, né? Porque esse papo com a Érica foi maravilhoso, uma mulher incrível. Não percam os próximos episódios.